A gente vai começar falando um pouco, né? A gente vai ter que contextualizar um pouco todo esse assunto, porque a gente precisa sempre ter um conhecimento teórico para a gente poder praticar, né, isso nos nossos projetos. E com todos vocês que estão aqui, eu acredito que o interesse de vocês é realmente estudar e aprofundar, né, nas coisas e não só sair replicando, né, o que normalmente parece fazer sentido, mas eu sei que vocês querem realmente um conhecimento aprofundado, né, porque é isso que vocês têm demonstrado para mim. Então, vamos só contextualizar um pouco, né, não é novidade para ninguém aqui que a iluminação, assim como outros elementos, né, dos ambientes, dos espaços físicos, tem influência na nossa saúde. Né? Mas hoje a gente vai abordar os aspectos da luz que são mais importantes, né, em toda essa questão da iluminação e que poucos sabem, porque a faculdade, igual eu falei, não vai ensinar isso pra gente. Então, para isso, a gente vai precisar aprofundar um pouquinho em como que a luz afeta o ser humano, certo? Então, como que acontece a nossa relação com a luz? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente sabe que ela nos afeta, a gente sabe que ela tem determinados impactos sobre a nossa saúde, mas a gente precisa entender como isso acontece para a gente poder replicar isso nos projetos, certo? Para entender, olha, ela funciona assim, ela gera isso, né, no meu usuário, no meu cliente, então é dessa forma que eu vou proceder para poder alcançar esse tal objetivo que eu quero no projeto. Então, a gente... porque assim, sem a gente entender o que acontece nessa relação, né, da relação da questão da iluminação com o usuário, a gente não consegue fazer as escolhas certas. Então, a gente precisa entender, né, determinados contextos aí sobre isso para a gente poder prosseguir. Então, eu acredito que a maioria de vocês não teve contato com essas informações que eu vou dar aqui, né, mas é por isso que a gente vai contextualizar antes. Então, vamos lá. Para a gente dar início aqui, a gente vai entender a seguinte questão, que o nosso organismo, o organismo humano, ele está em constante manutenção interna. O que isso significa? É que a gente precisa, nosso organismo, ele precisa se encontrar em estados diferentes, né, ao longo do dia, para ele poder exercer as atividades daquele momento bem. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso descansar, mas o meu organismo, ele tem que estar alinhado com essa atividade que eu preciso exercer, certo? Então, o nosso cérebro, ele precisa reconhecer em que momento do dia, né, nós nos encontramos, para ele poder coordenar quais hormônios que ele vai liberar, né, qual função celular ali, né, a influência da função celular ele vai exercer. Então, em resumo aqui, né, para ficar só uma contextualização rápida para a gente poder já prosseguir, a gente tem então dentro das 24 horas do nosso dia, né, a gente precisa que o nosso organismo se oriente para poder coordenar as funções fisiológicas e psicológicas fundamentais. Então, a cada 24 horas, o espaço de tempo de 24 horas, se inicia e se finaliza um ciclo de manutenção do nosso organismo, certo? E esse ciclo é o que nós conhecemos por ciclo circadiano, vocês já ouviram falar com certeza. Né? Mas então, o nosso cérebro, ele precisa reconhecer em que momento dessas horas ali, das 24 horas do dia, em que momento, né, do dia que ele se encontra, para ele poder coordenar se ele vai liberar mais cortisol, né, que é o hormônio que nos coloca na forma mais ativa, né, que é esse hormônio do cortisol, por exemplo, ele está ali no ápice dele na parte da manhã, no nosso organismo. E aí, ao longo do dia, o dia vai passando, ele vai se reduzindo, vai abaixando até a noite para a gente poder, né, dormir. E aí, ele reconhecendo que está na hora de dormir, né, o nosso cérebro, ele vai começar a solicitar a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono e etc, né? Então, veja que para cada necessidade do nosso dia, né, das atividades que a gente precisa exercer, o nosso organismo se ajusta para melhorar o desempenho dela, né, o desempenho dessa função, mas não na função simplesmente dita, né, assim, para melhorar o resultado dessa função, mas é também para uma questão de sobrevivência mesmo. Se a gente não completa esse ciclo, né, esse ciclo circadiano, a nossa saúde fica comprometida. Então, o que o nosso organismo faz, né, esse reconhecimento do momento do dia em que a gente está, para poder ele dá essa manutenção, né, essa automanutenção dele, esse reconhecimento de, peraí, em qual momento do dia que eu tô, isso é o nosso cérebro pensando, tá? Em qual momento do dia que eu tô,
e o que eu preciso para esse momento do dia. Essa forma dele se dar essa manutenção acontece, né, através da luz, da interpretação da iluminação, principalmente. Deixa eu só clicar aqui para tirar o chuviscadinho da tela. Melhorou. Então, o que acontece? Essa informação da iluminação ela é tão importante para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção interna, né, que a exposição à iluminação artificial, ela nos traz muitos prejuízos. Então, nós, como arquitetos que projetamos espaços internos, a gente tem que ter muita noção de como trabalhar isso bem, para que a gente traga melhores resultados de saúde realmente, né? Então, o arquiteto que está interessado realmente em trabalhar com a neuroarquitetura tem que dominar isso aqui, não tem jeito. Então, o que acontece? Ele vai usar a iluminação para poder reconhecer em que momento do dia que ele está, para poder coordenar ali o que é a atividade do momento, como que ele vai proceder para executar aquilo da melhor forma, certo? Então, os nossos olhos, eles captam a informação de iluminação e o nosso cérebro vai processar essa informação e vai coordenar. Então, por isso, a gente tem a importância, né, do contato com a luz natural, porque a luz natural é o que é a nossa referência, a referência do nosso organismo, certo? A luz natural, ela, como o próprio nome já fala, ela diz respeito a algo que vem da natureza, né? Quando a gente fala, por exemplo, de biofilia, que é amor à vida, amor àquilo que é natural, amor àquilo que é vivo, entra na questão da iluminação. Então, o que acontece? A neuroarquitetura, ela nos ensina muito a gente aprender com a natureza e aprender a imitá-la. E é isso que a gente vai ver nessa live. Se a gente está vendo que é tão importante o contato com a luz natural para o nosso organismo dar essa manutenção interna dele, né, e o quanto isso é importante para a saúde e para a sobrevivência, né, de modo geral, para o bem-estar, para a qualidade de vida, então a gente vai começar a entender como que acontece essa alternância da luz do sol para a gente poder trazer isso para os projetos através da luz artificial. Então, olha que bacana, a gente não vai mais escolher a iluminação como base, tendo como base, né, a questão estética só, né, e como que fica a iluminação, se vai, essa iluminação é mais aconchegante, essa iluminação, ela é mais, para me deixar mais com foco e tudo mais, isso é interessante. Mas e a iluminação para me proporcionar a manutenção do ciclo circadiano direitinho? Né? Como que a gente faz isso? Como que a gente imita essa iluminação natural com os artifícios realmente de iluminações artificiais, certo? Então, a gente vai entrar aqui rapidinho em uma questão voltada para a física, mas eu vou assim, simplificar bastante porque é uma informação fundamental para a gente entender, mas né, tem que abordar esse assunto, né? De qualquer forma, mesmo sendo física, acredito que a maioria não deva gostar, mas é bem rapidinho essa parte. Então, primeiro de tudo, a gente vai entender que a luz, ela é uma energia que ela é propagada através de ondas eletromagnéticas. Né? Então, essas ondas, né, o que a gente chama de luz realmente é aquilo que os nossos olhos conseguem detectar. Então, se eu enxergo, né, aquilo é luz, porque existem outras luzes que nossos olhos, nossas retinas não conseguem identificar. E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai entender que a informação que o nosso cérebro pega de iluminação do ambiente para poder coordenar os nossos hormônios, aquilo tudo que a gente falou, são as iluminações que a gente consegue enxergar. Aquelas outras informações de luz que a gente não enxerga, elas não interferem no nosso ciclo circadiano. E aí a gente vai entender que o Sol, ele tem essas variações, né, de iluminação que a gente consegue enxergar, só que a maioria dos arquitetos não sabe disso e a gente tem como replicar isso com a iluminação artificial. Então vamos entender como assim que tem luz que meus olhos detectam e tem luzes que não. Então quando a gente fala, por exemplo, das variações de luz do sol ao longo do dia, né? A gente está falando de informações que o olho consegue detectar. Então, é justamente o que o nosso cérebro vai usar para interpretar e coordenar as funções, certo? Então, essa luz que a gente enxerga, elas têm diferentes temperaturas de cor. Eu não estou falando da questão da temperatura da sensação na pele, né? Se o sol está forte, se está mais fraco, qual que é a sensação que eu tenho em relação a isso. Não é essa a temperatura da sensação, é a temperatura da cor, né? Então, vocês sabem, quando a gente vai especificar a iluminação, a gente escolhe lá se a gente quer 2.700 kelvins, 4.000 kelvins, né? Então, essa é a temperatura de cor. E o sol, né, ele também tem essas variações de temperatura de cor ao longo do dia.
E essa variação, ela é gigantesca, só que existe dentro dessa variação que o Sol tem, então as temperaturas de cor que o Sol se alterna ali ao longo do dia, existem as que são visíveis para nós. E quais que são essas visíveis? Elas são aquelas temperaturas de cor que estão dentro do espectro da luz visível. Eu postei até uma imagem, né, mas no feed, mas vocês vão considerar as cores do arco-íris, certo? Para vocês pensarem. Então, as variações de cor do arco-íris vai do violeta até o vermelho. E ali passa pelo laranjado, amarelo, verde, azul, né? A gente tem imagina o arco-íris na sua cabeça. Então, essas cores que o arco-íris apresenta são justamente as cores que os nossos olhos conseguem detectar também da luz. Então, toda informação, toda luz que você vê, por mais que aos olhos a gente imagina que ela seja uma luz branca, né? Ela tem uma informação de cor ali dentro que o nosso cérebro consegue detectar para poder se dar essa manutenção, né, do ciclo circadiano. E quando a gente consegue visualizar, né, que tem essa variação de luz ali, a gente pensa já que provavelmente eu vou ter alguma coisa sobre essas informações na luz artificial também que eu vou ter que imitar. Então, se a gente olhar o gráfico do espectro de luz, do espectro da luz visível, né, que é aquela que nossos olhos conseguem ver, a gente vai ver violeta ao vermelho e todas aquelas variações ali dentro que são visíveis para nós. Então, tudo aquilo que está acima do violeta, ou seja, ultravioleta, e tudo aquilo que está abaixo do vermelho, ou seja, infravermelho, a gente não consegue detectar. Então, quando a gente vê, por exemplo, falar luz infravermelha, luz ultravioleta, o correto é falar ondas infravermelho, ondas ultravioleta. Por quê? Se é luz, eu consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar, são ondas eletromagnéticas. Então, dentro do espectro de luz, eu tenho aquilo que é visível, passou daquilo para um lado ou passou para o outro, o nosso cérebro não consegue diferenciar, né? Nossos olhos não conseguem enxergar e aí não tem relação com o nosso ciclo circadiano. Então, o que vai nos interessar é justamente esse tipo de luz que está dentro do espectro, né, que é o que os nossos olhos vão conseguir detectar. Mas o que acontece quando a gente está falando da luz natural, da luz do Sol, né, que influencia o nosso ciclo, né, dessa variação da luz visível no quesito iluminação natural? Então, a luz do Sol, ela passa pelas variações da cor do arco-íris, né? Então, cada uma dessas cores tem um efeito em nós, e é isso que a gente vai precisar aprender para tentar imitar com a iluminação artificial. Então, o espectro, como eu falei, ele começa ali no vermelho e ele vai até o violeta. E mais ou menos no meio dele, a gente tem ali o verde e o azul, né? Que são as iluminações consideradas mais frias, estão dentro daquela temperatura de cor. Quanto mais para o vermelho e mais para o violeta eu vou, mais quentes são essas iluminações. Então, a gente tem as iluminações com temperaturas mais baixas, né? Porque, vocês lembram aí, quanto mais amarelinha é a luz, menor é o número dela em kelvins. Quanto mais fria é a luz, ou seja, mais branca é a luz, maior é a quantidade de kelvins que ela tem, certo? Então, é inversamente proporcional. Quanto mais quente, mais baixa é a temperatura, tá bom? Então, guardem essa informação. E aí, o que é interessante da gente pensar aqui na questão do Sol? É que a luz do Sol, ao amanhecer e ao entardecer, ela é mais quente. Ou seja, a temperatura dela é mais baixa, se a gente for olhar isso em kelvins, certo? E a luz ao meio-dia, que seria a luz que está no meio do espectro, ela é a luz de temperatura mais alta. Então, e ali no meio do espectro, ela está ali entre azul e verde mais ou menos. Então, sabendo disso, quando a gente vai aplicar a iluminação nos projetos, a gente vai ver que a gente vai ter que levar em consideração como que essa variação acontece, né, dentro do espectro da luz do Sol. Então, olha só, quando a gente está falando da luz do Sol, então, ao amanhecer e ao entardecer ela é mais quente, ao meio-dia ela tem o ápice ali, né, de ser uma luz mais fria, ou seja, uma luz que é mais forte, que nos deixa mais atentos, mais ativos, né? Então, olha, isso já me diz alguma coisa sobre os meus projetos, né? Se eu tenho um ambiente ali que as pessoas vão ficar, por exemplo, elas vão trabalhar, eu vou coordenar essa iluminação de forma que imitando a luz do Sol, que vai fazer essa pessoa ficar mais ativa. Mas se eu estou num ambiente ali que as pessoas vão utilizar no final do dia, que é para relaxar, que é para realmente se preparar para dormir,
qual iluminação que eu vou tentar imitar referente à luz do sol, certo? E aí a gente tem um grande problema, né, que talvez seja o ponto X aqui da nossa conversa, um grande problema que a gente tem que levar em consideração na hora da gente aplicar a luz, né, a iluminação nos ambientes, é que só atentar essa questão da cor, né, da temperatura de cor, aliás, se é 2.700 Kelvin, se é 4.000 Kelvin, não é suficiente para a gente garantir que a gente está com uma informação parecida com aquela que o Sol nos traria. E por que isso acontece? Porque a informação visual que eu tenho da iluminação, ou seja, eu olho para a iluminação, ela está amarelinha visualmente, ela está branquinha visualmente, etc. Como a gente está falando hoje em dia da maior parte da iluminação artificial ser de LED, o LED, por ele ser um eletrônico, né, ele é uma iluminação artificial assim no ápice, né? Ela é realmente eletrônica. Então, essa informação que chega aos nossos olhos, ela pode ser modificada por artifícios eletrônicos mesmo. Então, significa que a gente pode não ter, apesar de a gente estar enxergando uma luz mais amarelinha, a informação interna daquilo pode não ser a que passa, né, na temperatura da cor. Por que isso acontece? Porque o LED, né, ele vem da cor azul. Ele é feito, né, da temperatura mais fria. Então, eles reproduzem muito bem nos ambientes esse tom. E aí é claro que eles tentam, né, coordenar isso aí de uma maneira que tente ser o mais fiel possível, mas existe um parâmetro que nós precisamos analisar para a gente ter certeza de que aquela iluminação está passando a informação correta, né? Então, todas as vezes que a gente vai aplicar a iluminação, a gente tem que pensar o seguinte, que a informação que a gente mais tem que ter atenção é na questão do R9 do produto. O que é o R9 do produto? Na embalagem das iluminações artificiais a gente vai ver. O R9 é a informação do índice de reprodução das cores. Então, qual que é a referência que o R9 utiliza? Ele tem a luz do sol como referência. Então, a luz do sol é o ápice ali, é o 100% do R9. O que é o R9? É o índice de fidelidade, né, que aquela luz vai reproduzir das cores do espaço, dos materiais. Então, quanto mais alto o R9, mais próximo a fidelidade da luz do sol ele será. Então, quanto maior o R9 do produto, mais próximo da fidelidade que a luz do sol dá para os materiais e para o espaço, ele vai ter. Então, significa que as cores vão ser reproduzidas de forma mais fiel e que os nossos olhos, que é o mais importante, terão contato com a luz mais próxima da luz do sol. Então, se eu olho lá a temperatura da cor, né, e tá falando lá que é 2.700 Kelvin, eu realmente queria uma iluminação que fosse mais amarelinha e tudo mais, mas eu olhei o R9 e o R9 é baixo, ou seja, a fidelidade dele em relação à nossa referência, que é a luz do sol, é baixa, ele não tem a qualidade, né, que os nossos olhos precisam assimilar para ter aquela relação, como se estivesse tendo com a luz do sol, e ele não vai ainda reproduzir as cores do ambiente de forma fiel, né? Então, para a gente poder ajudar as pessoas a terem um ciclo circadiano funcionando direitinho, ter ali o melhor funcionamento dele, os produtos que a gente vai procurar, eles vão precisar ter esse índice, né, esse R9, o mais alto possível, certo? Então, existem ainda estão em estudos, né, mas existem empresas que estão fazendo estudos e até já tem algumas no mercado, né, de luz circadiana. É a luz que vai conseguir ser alterada ao longo do dia para poder imitar realmente, né, essa variação de luz do sol. Então, as lâmpadas podem ter temperatura alternada ao longo do dia. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente fechado, um escritório, o pessoal está trabalhando lá dentro e eles não vão ter contato com a luz natural. Eles não vão saber que hora que é dia, que hora que é noite, o organismo deles certamente ficaria extremamente prejudicado, né, por essa falta de contato com a iluminação natural. E aí essa luz circadiana, que é realmente a lâmpada, né, que vai conseguir imitar essa iluminação natural, ela tem já essa informação de alternância de temperatura de cor. Então, assim que a pessoa entra no escritório dela, cedinho, a iluminação vai estar ali um pouquinho mais amena, né, mais de temperatura de cor mais baixa.
então ela vai ser uma luz que reproduza a luz do nascer do sol, e ao longo do dia ela vai aumentando até chegar ao meio-dia, então ela vai estar no ápice ali, vai ser a luz mais fria, né, aquela luz que realmente é para nos deixar ativo, para nos deixar na nossa melhor forma de produção. E aí depois do meio-dia ela vai, né, diminuindo, e isso tem algumas marcas, né, que controlam isso pelo celular, então as pessoas podem realmente ir controlando ali de acordo com o horário que elas sabem. Mas olha só, gente, como que é importante a gente ter a noção de que existe dentro da iluminação natural essa alternância de luz. Vocês olham para a luz do sol, vocês conseguem identificar assim a todo momento que ela está mais uma temperatura de cor X, mais para o violeta, mais para o azul, mais para o amarelo, mais para o laranjado, mais para o vermelho? A gente não consegue. Só que a informação está vindo para os nossos olhos, a informação está sendo processada pelo nosso cérebro, certo? Então, quando a gente está imune a isso, então, por exemplo, a gente está num ambiente fechado e a gente tem um tipo de iluminação ali que só reproduz a luz do meio-dia, por exemplo, né? Então, nossa, isso acontece muito em hospitais, em clínicas, que é aquela luz branca. Olha o quanto isso é prejudicial para as pessoas que trabalham ali. Ao invés de ela ter essa manutenção, que ao final do dia ela vai ter uma luz ali que vai preparar ela para o sono, né? Que existe uma questão de equilíbrio no nosso organismo entre sono e vigília. Então, essa questão do sono e vigília, ela é importantíssima para a nossa manutenção, para fechar esse ciclo das 24 horas da melhor forma possível. Então, olha como que essa pessoa é prejudicada se ela fica exposta quase que o dia inteiro a uma luz que reproduz a luz do meio-dia. Que qual que é essa luz? A luz que tem a informação ali dentro do espectro mais azul e mais verde. E aí vocês depois vão ter, né, a oportunidade de olhar o espectro direitinho e vocês vão entender que dependendo do que eu quero transmitir no meu projeto, né, dependendo do uso daquele meu projeto, então se eu tenho uma residência, a iluminação ali ela pode ser completamente diferente de uma clínica, por exemplo, né? As pessoas estão em casa, normalmente já é para relaxar, mas tudo isso vai depender muito, né, das estratégias do projeto, porque a gente precisa entender quem que é a persona, para que vai ser usado aquele ambiente, para poder coordenar como que vai ser essa iluminação. Mas aí o foco aqui é a gente sempre ter atenção no seguinte: se é uma iluminação que eu preciso para que a pessoa esteja atenta, qual que é a luz do sol, a temperatura de cor da luz do sol, do horário do dia, que faz com que as pessoas fiquem mais atentas, mais em foco? É a luz do meio-dia, certo? Então, eu vou fazer essa aplicação no projeto, né, naquele determinado ambiente, com essa iluminação, porque é a forma como a luz do sol afeta os seres humanos nesse sentido, e eu quero essa mesma reação na pessoa através da luz artificial, então eu vou lá no espectro, vou olhar lá qual que é a temperatura de cor do meio-dia e vou aplicar no projeto a iluminação com aquela temperatura de cor, olhando o R9 para saber se ele é fiel. E aí, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de como que a iluminação acontece, a iluminação do sol acontece para poder replicar. Então, tudo vem mediante o objetivo do projeto. Por exemplo, quando a gente está falando de um projeto residencial, a gente fala normalmente as pessoas vão estar em casa na parte da manhã, e elas vão estar em casa na parte da noite. Se a gente não coordena bem essa iluminação, a gente não trabalha bem isso, as pessoas podem chegar à noite e ter contato com uma iluminação que vai inibir a liberação de melatonina dela. Isso acontece muito quando a gente fica no celular até muito tarde, né? O celular com a luz branca. Isso inibe a nossa produção de melatonina e isso vai atrapalhar, né, a função correta ali, né? A forma como o nosso ciclo circadiano vai acontecer. Então, assim, é bem importante a gente ter a luz do sol como parâmetro, porque a luz do sol, né, já que o nosso organismo se baliza por ela, em termos de referência, é a luz perfeita em que a gente precisa se balizar. Então, quando o dia amanhece, o nosso corpo não acorda junto, mas ele não vai se tornando mais produtivo à medida que a luz vai se aproximando do meio-dia. Então, como que eu vou trazer isso para os projetos? E olha, o mais importante aqui, talvez, seja a gente
conseguir expressar essa informação para o cliente. Porque normalmente num projeto, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, e normalmente num projeto a gente não trabalha com só um tipo de iluminação, na verdade. A gente normalmente tem tipos de iluminações neutras, brancas, quentes, então a gente tem determinados cenários. E quando você consegue explicar para o cliente que para determinadas funções do dia dele, ele deveria utilizar a iluminação que represente aquela iluminação do meio-dia e dependendo da função, se ele já está querendo ir dormir, ele precisa de ter o contato com essa iluminação mais amarelinha, né, que emite a iluminação do entardecer, daquele organismo que está se preparando para o sono, o nosso cliente vai saber utilizar a iluminação do nosso projeto de uma forma mais saudável para ele. Então, por exemplo, lá em casa, no banheiro, eu tenho a iluminação geral, que é a iluminação neutra, e eu tenho 2 spots com iluminação mais amarela. Então, todas as vezes que eu vou tomar banho para poder dormir, eu costumo utilizar essa iluminação amarela. Por quê? Porque eu sei o que aquilo vai causar no meu cérebro em termos de interpretação, né, de como ele precisa coordenar os hormônios ali para poder eu ter um sono reparador à noite. E isso vai fazer com que eu feche o ciclo daquele dia de forma saudável, né, de forma mais saudável. Porque quando a gente se expõe à iluminação de forma indiscriminada, né, quando a gente não tem essa informação, a gente acaba atrapalhando sim essa questão do ciclo e comprometendo a nossa saúde. Certo? Então, explicar isso para o cliente é fundamental. Explicar, olha, eu usei essa iluminação aqui, porque para quando você estiver nesse momento, você vai fazer o uso dessa iluminação. E quando você precisar estar em um outro momento ali de produtividade, né? A função que ele precisar naquele momento, você vai fazer o uso dessa iluminação. Então, estou te dando opções justamente para você poder coordenar suas atividades e utilizar a iluminação para isso, né? Para alcançar o ápice mesmo desse resultado que a gente precisa com a iluminação, né? Que a iluminação precisa trazer para a atividade que você vai exercer. Então, sempre ter a luz do sol como balizador. A luz do sol vai ser a nossa referência perfeita e o R9 dos produtos é o que vai nos dizer se esse produto está fiel ao que a luz do sol representa para nós. Então, quanto mais próximo de 100%, melhor esse produto vai ser e mais fiel ele vai ser. Então, quando a gente for lá pegar a referência da luz do sol e ver, né, o que eu quero transmitir naquele projeto, eu vou ter certeza, né, baseado no R9 alto, que aquela reprodução, né, da imitação realmente da luz do sol está sendo bem executada. Então a gente pode ver, gente, que a iluminação natural é algo importantíssimo para a nossa saúde, né, e que para a gente projetar melhor, a gente precisa reproduzi-la bem no artificial. Certo? Então, não é mais a gente jogar a iluminação amarela porque eu quero um ambiente aconchegante. Vou jogar a iluminação branca porque eu quero uma iluminação que seja, né, mais, enfim, que não seja para dar aconchego, né? As pessoas costumam dizer assim. Não, a gente vai realmente coordenar a iluminação de forma a poder abarcar as atividades que vão ser exercidas ali mesmo, né, dentro daquele espaço, e a gente vai explicar para o cliente como ele vai usar isso. Então, todas as vezes que o cliente tiver as opções ali de iluminação no ambiente dele, ele vai também se balizar na luz do sol para ele poder entender o que ele precisa. Eu preciso dormir? O que acontece com o sol quando ele está querendo que as pessoas durmam, né? Está chegando o momento das pessoas dormir. Como que é a iluminação que ele estabelece ali? Como que eu vou reproduzir isso nos meus projetos? E como que o cliente vai reproduzir isso no ambiente dele, já que ele vai ter normalmente diversas possibilidades ali. Tá bom? Então, a gente passa a maior parte do tempo nos ambientes internos e isso afeta muito a nossa saúde. Então, todas as vezes que nós pudermos utilizar desses artifícios, né, para poder levar qualidade de vida para as pessoas, qualidade de trabalho, é isso que a neuroarquitetura nos apresenta. Então, ter sempre a luz do sol como referência é a grande mensagem que eu quero deixar aqui. E aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre o espectro para vocês entenderem, né, qual parte do dia que está em cada momento ali dentro do espectro, mas você sabendo que entardecer e amanhecer está nas pontas do espectro e que o meio-dia está no meio, realmente, já é assim mais do que suficiente para vocês conseguirem coordenar as temperaturas de cor utilizando a luz do sol como referência, né? Porque até então a gente não tinha essa informação de que a luz do sol ela variava dentro desse espectro.
né? Então, como tem essa variação e como cada cor ali dentro do espectro tem uma reação em nós, é isso que a gente vai utilizar como forma de embasar nossos projetos. Então, a iluminação artificial, ela não é mais tão artificial assim, né? Ela vai poder reproduzir aquilo que o sol, né, que é a luz natural, a luz perfeita, pode nos entregar em benefícios de saúde e tudo mais. E agora a nossa iluminação artificial também vai nos possibilitar isso. Então, gente, eu vou ficar por aqui. A live de hoje era isso que eu queria falar com vocês sobre iluminação. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que é uma informação, né, que muitas vezes a gente não tem contato, mas eu acredito que vai ajudar bastante vocês a ter um olhar diferente realmente para os projetos, ter um olhar diferente de pensar em como me referenciar naquilo que é natural, né, para poder utilizar o artifício, né, daquilo que é artificial, porque realmente não tem jeito, a gente está inserido em ambientes construídos e a gente vai precisar utilizar a iluminação artificial com certeza, né, não tem jeito. Obviamente, nada substitui a iluminação natural, certo? O que a gente está tentando fazer aqui é realmente tentar aproximar ao máximo, justamente para poder entregar ambientes com muito mais qualidade para as pessoas. Mas no momento que a gente puder usar de janelas, grandes planos de vidro, para que as pessoas tenham contato direto com a luz natural, é o mais ideal, obviamente, certo? Mas podem ter certeza que coordenando a iluminação dessa maneira, tendo a luz do sol como referência, a gente também vai alcançar nossos objetivos de forma assim, né, tendo bastante sucesso mesmo. E o mais importante, explique isso para o seu cliente. Ele precisa entender que você usa isso como parâmetro para projetar para ele e ele vai entender, né, o que tem por trás disso aí para ele mesmo poder saber fazer o uso dessa iluminação, certo? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Agradeço a todo mundo que participou. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.